Fala galera, vamos dar sequência aqui ao nosso estudo das medidas de dispersão. Estamos fazendo os cálculos, acabamos de ver como calcular a amplitude, tá? A amplitude que é baseada apenas no menor e no maior valor, né, de uma amostra. Agora a gente vai estudar a variância e o desvio padrão. Vamos lá? Bom gente, a variância ela é na verdade a medida mais completa para estabelecer uma relação que indique o quanto um conjunto de dados varia, quanto ele está disperso, né, em torno de um certo ponto central de localização, que seria o valor médio. Isso porque ela leva em consideração todos os desvios de todos os pontos em relação a esse valor médio, tá certo? Então assim, a primeira coisa que a gente tem que entender para estudar a variância é essa noção de desvio, certo? O desvio seria a distância de um certo ponto para o valor médio. Vocês vão ver que nessa imagem eu já coloquei aqui um pontilhado representando o valor médio, que a gente chama de x barra, né? Nada mais é do que a média aritmética dos dados coletados, né? E essa setinha vermelha representa o desvio de um dos pontos, que seria o ponto mais elevado, o x máximo, ok? Então isso aqui seria o desvio, ou erro, algumas pessoas chamam de erro, do x máximo em relação ao valor médio das amostras, ou seja, é o x menos o x barra, tá certo? Então, esse desvio, para cada amostra, ele representa o quanto essa amostra se distancia daquela localização central das demais amostras, ok? E é claro que para o x máximo eu vou ter o maior desvio do meu conjunto de dados, né? Pelo menos para o lado, né, direito aqui, para o x mínimo também eu vou ter um desvio grande, mas para as outras amostras esse desvio pode ser pequeno, né? E a minha ideia é justamente saber se, na média, esses desvios são grandes ou pequenos. Será que no somatório deles, eles vão dar um valor elevado ou não, tá? Algumas amostras vão ter esse x menos x barra pequeno ou grande, são essas setinhas, e aí a pergunta que fica é exatamente, será que eu consigo medir, mensurar esse espalhamento? Eu vou tirar aqui essa minha câmera que está atrapalhando vocês aí. Né? Será que eu consigo medir esse espalhamento a partir de um valor médio desses desvios, né? Ou do somatório desses desvios? Em outras palavras, né, uma pergunta que a gente poderia tentar responder agora seria exatamente qual é o valor médio desses desvios, tá? Valor médio a gente já sabe, a gente soma os valores que a gente quer tirar a média e divide pela quantidade de observações que a gente tem, né? Então, basicamente, o que a gente vai fazer, acho que já dá para trazer minha câmera de volta aqui, o valor médio dos desvios, eu somar todos os desvios e dividir pelo número de amostras, ok? Então, é isso aqui, né? Eu vou somar, pegar para cada dado, cada pontinho daquele, o valor dele menos o valor médio, que eu calculo anteriormente, a média das amostras, né? Aí faço isso para todos os pontos e divido por n. Como eu tenho aqui um somatório e entre parênteses uma subtração, eu posso fazer uma distribuição desse somatório. Vou fazer o somatório só do xi e o somatório só do x barra e subtrair os dois, que é o que eu tenho aqui nessa segunda etapa, né? Esse somatório aqui é o somatório dos dados, tá? Você vai lembrar que isso aqui está na fórmula do x barra, do valor médio. O valor médio nada mais é do que o somatório dos dados dividido por n. Então, se você passa esse n para o outro lado, você tem que o somatório dos dados é n vezes x barra, tá? Então, esse cara aqui, na verdade, é isso aqui, ó, n vezes x barra. Enquanto que desse lado aqui, você tem um somatório de um número que ele é constante, porque você já calculou o valor médio das amostras, tá? Você está somando o x barra, 1, 2, 3, n vezes, ou seja, eu tenho n vezes x barra de novo. Então, vai dar, no final das contas, 0, né? Vai dar 0, ok? O que mostra que, na verdade, esse valor médio dos desvios ele é nulo. Ele não serve para funcionar para a gente como uma medida de variabilidade, de dispersão, de precisão. Ele não serve porque não importa se o meu conjunto de amostras é bem concentradinho, as amostras estão tudo pertinho, como no caso do atirador, que é muito bom, muito preciso, ou se ele varia muito, porque os desvios, na média, sempre vão dar 0. E por que isso? Justamente porque os desvios negativos compensam os positivos. Se você voltar aqui para esse slide anterior, né, você vai ver que os desvios que estão do lado de cá,
eles são negativos, né? X menos o x barra vai dar um número negativo, enquanto que do lado de cá vai dar um número positivo. E no somatório desses, eu anulo o somatório desse, ok? É isso que vai acontecer. Bom, e o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que, na verdade, como já foi dito antes, né, essa medida, o valor médio dos desvios, não é uma boa forma de mensurar o espalhamento, né, de um conjunto de amostras. Então, o que é que poderia fazer? Como é que a gente poderia evitar isso? Como é que a gente poderia fazer com que não tivesse esse sinal negativo dos desvios que anula o sinal positivo? A melhor forma, do ponto de vista computacional, de anular esse sinal negativo é você elevar ao quadrado, né? Então, a gente vai trabalhar com o valor médio agora, não dos desvios, mas dos desvios ao quadrado, certo? Dos desvios quadráticos. Ou seja, primeiro eu vou elevar os desvios, aquela subtraçãozinha do xi pelo x barra, né? Eu vou levar isso ao quadrado, depois eu faço o valor médio disso, ou seja, eu somo tudo e divido por n, tá? Em outras palavras, isso aqui, ó, pego o desvio, elevo ao quadrado, né, os desvios quadráticos, tá? Depois eu divido por n. Então, essa medida aqui, ela é uma medida bacana, tá? Aqui eu tenho algo que me dá uma noção do espalhamento, porque quanto mais as amostras se distanciam do valor médio, maior vai ser esse número aqui, maior vai ser essa medida aqui, tá certo? Enquanto que para pontos muito próximos do valor médio, ela vai ser menor. Se eu tiver, como naquele exemplo que eu dei lá da amplitude, né, vários pontos idênticos e de repente um que está mais longe, ele vai aumentar essa medida. Esse ponto vai aumentar, mas ele é uma componente, né? Ele não pesa tanto quanto no caso anterior, que eu usava só o maior e o menor valor, lá na amplitude, né? Aqui não, eu estou usando vários pontos para ir medindo essas distâncias elevadas ao quadrado, que vão me dando parcelas para serem somadas, tá certo? Então, um ponto discrepante vai ser apenas uma parcela nessa soma, tá certo? Agora, o que é que a gente tem que ter cuidado aqui é que a unidade dessa medida, quando eu faço essa continha, o resultado ele é expresso numa unidade que é a unidade dos meus dados elevada ao quadrado. Não é mais aquela mesma unidade, certo? Então, quando a gente tinha, por exemplo, medida de horas de duração de uma lâmpada, agora eu vou ter horas ao quadrado. Se eu estivesse medindo metros, eu estaria com metros ao quadrado, se fossem amperes, seriam amperes ao quadrado. Então, a interpretação que se faz desse resultado tem que ser feita com cuidado, tá? E é por isso que mais na frente a gente vai tentar dar um jeito de voltá-lo para a unidade original dos dados, tá certo? Mas por hora o que a gente pode dizer é que essa grandeza aqui, o valor médio dos desvios ao quadrado, ela resulta em uma excelente definição para definir para mensurar a nossa variância, a nossa variabilidade. Por isso que a gente vai dizer que ela traz a noção de variância, ou em outras palavras, a variância é definida como exatamente um valor médio dos desvios ao quadrado, beleza? É isso que a gente tem que saber. Só com também, de novo, cuidadozinho, porque, como eu já disse no início, né, dessa fala aqui, essas estatísticas elas tanto podem ser calculadas para populações quanto para amostras. Então, quando é que a gente está calculando a variância amostral ou populacional, tem uma pequena diferençazinha, tá, que a gente vai exatamente ver agora. Então, na verdade, essa equação que eu tinha colocado no slide anterior, ela é exatamente a definição de variância populacional. Quer dizer que eu estou partindo do princípio de que esses N dados que eu coletei representam toda a população. Todos os dados da população são conhecidos. Então eu posso dizer que isso aqui é a minha variância populacional. Por isso que eu uso essa letra grega aqui, o sigma, né, para representar a variância, sigma ao quadrado. Quando não é o caso, quando os dados que eu conheço não representam toda a população, mas são apenas uma amostra dela, calculada de forma aleatória, né, obtida de forma aleatória, a gente vai usar aqui uma pequena adaptação, no lugar de dividir por n, vai dividir por n menos 1. Notem que o numerador é o mesmo, tá? Estou apenas dividindo por n menos 1. O que a gente tem que se ligar aqui é que, na verdade, sempre que a gente está trabalhando com estatística, ou seja, com um cálculo em cima de amostras, a gente está fazendo uma estimativa. Então, essas duas definições,
né? Uma é a variância populacional, ela é um parâmetro, a outra é uma estatística, ela é uma estimativa da variância populacional, tá certo? E o que eu posso dizer agora, mas que ainda vamos demonstrar de uma forma mais rigorosa quando a gente estiver estudando estimadores de parâmetros, né? E a gente for ver quando é que um estimador é consistente, quando é que ele é não tendencioso, a gente vai poder mostrar que esse estimador, ao dividir por n-1, ele se torna não tendencioso. Se eu dividisse por n, ele insere uma pequena tendenciosidade, tá? Pequena, na verdade, depende do n, né? Se o n for grande, essa tendenciosidade é bem pequena, realmente, né? Dividir por n ou n-1, quando o n é grande, faz pouca diferença. Quando o n é pequeno, pode fazer muita diferença, certo? Então, a gente divide por n-1 para evitar essa tendenciosidade nas estimativas que a gente está fazendo da variância populacional. Essas duas fórmulas são bem conhecidas, vocês vão encontrar elas em todos os softwares, né? Planilhas eletrônicas, calculadoras científicas, tá? Sempre você entra com os dados e você diz se você quer calcular a variância populacional ou amostral, e ele vai usar o n ou n-1 em função disso, ok? Beleza, então. Aqui eu queria continuar agora fazendo um pequeno desenvolvimento em cima dessa equação, que ela dá aqui um algoritmo, né, para a gente calcular a variância, certo? Mas ela pode ser também, dela eu posso derivar uma fórmula alternativa. Então vamos concentrar aqui nesse numerador, que é igual para os dois, tá? Vamos tentar derivar aqui uma fórmula alternativa para o cálculo da variância. Um pouquinho de matemática aqui, mas não é nada demais não. Pegando aquele numerador, a gente percebe que tem aqui um termo quadrático, né? Como se fosse um produto notável aqui, a menos b ao quadrado, e eu posso expandir esse termo fazendo o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, isso vai me dar isso aqui, né? xi ao quadrado, menos duas vezes xi vezes x barra, mais x barra ao quadrado, beleza? E aí, de novo, eu tenho aqui uma distribuição a fazer, né, desse somatório. Eu posso fazer o somatório desse primeiro termo, o segundo e do terceiro, e isso vai resultar nessa expressão aqui de baixo. Então, primeiro é o somatório do xi ao quadrado, aí o 2 e o x barra, né, na hora que eu faço o somatório disso aqui, o 2 sai, porque ele é constante, ele não varia com i, o x barra a mesma coisa, e eu fico só com o somatório de xi aqui, e aqui o x barra ao quadrado também dentro de um somatório. Esse termo a gente já sabe, ele na verdade n vezes x barra, né, da formulazinha da média aritmética, né? A média aritmética é o somatório dividido por n, eu jogo n para o outro lado e obtenho n vezes x barra. E esse termo aqui, na verdade eu estou somando, o x barra ele é constante, eu estou somando o x barra ao quadrado n vezes, tá? Então eu tenho n vezes x barra ao quadrado. Substituindo essas coisas na equação, eu resulto nisso aqui, somatório do xi ao quadrado, menos 2n, aí o x barra já tinha um aqui, tem outro aqui, ele vai ficar ao quadrado, e aqui vai ficar n vezes x barra ao quadrado. Então notem que bem aqui nesse pedacinho eu tenho menos duas vezes esse termo, e aqui eu tenho mais esse mesmo termo. Então menos 2 mais 1 dá menos 1, e o resultado vai ser então o somatório dos dados ao quadrado, dos quadrados dos dados, tá? Menos n vezes o quadrado da média. Então isso aqui já seria, né, a gente apenas mostrou que aquele numerador lá da fórmula da variância é igual a esse termo que a gente colocou aqui, tá? Já dá para usar isso aqui lá naquela fórmula, certo? A gente pode colocar isso aqui no numerador e dividir por n-1 depois, já vai me dar a variância, mas a gente pode evoluir um pouquinho mais, tá? E aí vocês vão me permitir aqui trabalhar com o caso da variância amostral, porque no caso da populacional é só substituir esse n-1 por n, tá? E basicamente isso aqui é a mesma fórmula, só que eu desci aqui o numerador para ficar mais fácil de escrever, certo? E deixei o denominador aqui de lado, mas basicamente eu vou substituir aqui o x barra pela sua formulazinha, certo? Substituir o x barra pela sua formulazinha, tá? Isso vai fazer com que apareça aqui 1 sobre n vezes o somatório, tudo isso entre parênteses elevado ao quadrado. Esse 1 sobre n, como ele está ao quadrado, eu posso tirar ele para cá, vai ter um n no numerador, n vezes n no denominador, corta um com o outro, né? Sobra só 1 sobre n, vai ficar isso aqui, né? Notem que tudo é igual até aqui, até o menos, tá?
e aqui no menos fica 1 sobre n, fora do parênteses, e esse somatório elevado ao quadrado. Essa é uma expressão que a gente usa bastante, que é alternativa para o cálculo da variância, e que ela é muito bacana porque ela basicamente necessita de duas informações, que é a soma dos quadrados dos dados observados. Então eu observo lá minhas amostras, pego cada um, elevo ao quadrado e somo tudo. Tá? E aqui é o quadrado da soma. Então eu somo meus dados e elevo isso ao quadrado. E com esses dois valores eu consigo rapidinho obter a minha variância amostral, né, nessa formulazinha aqui. Beleza? Era isso sobre o cálculo da variância, certo? Agora a gente não pode deixar de já emendar para falar aqui sobre o desvio padrão, porque variância é, antes de mais nada, como a gente já viu, uma média de desvios quadráticos. A gente começou trabalhando com desvio e depois a gente elevou ele ao quadrado, porque na média eles davam zeros, eles se anulavam, né? Então é importante a gente voltar agora para a unidade original, a variância está ao quadrado, né? Então como é que a gente volta uma unidade que está ao quadrado para a sua unidade normal? A gente tira a raiz quadrada, simplesmente, sendo que a gente não pode dizer que essa raiz quadrada é um valor médio dos desvios, porque a gente já viu que o valor médio dos desvios é zero, certo? Então, a gente não pode usar essa palavra média nesse caso, certo? Então, por isso que a gente usa padrão, porque ele representa um valor típico, um valor característico que se pode esperar de um desvio de uma amostra em relação à média, tá certo? Então, ele é o desvio padrão e ele vai ser calculado exatamente tirando a raiz quadrada da variância, por isso que simplesmente você pega a fórmula da variância e tira a raiz quadrada, seja a primeira fórmula que a gente apresentou, seja essa fórmula alternativa, e aqui eu estou dividindo por n-1, porque eu estou considerando a variância e o desvio padrão amostrais. Se fosse populacional, simplesmente colocaria um n aqui, tá certo? O que é importante saber, certo? Que realmente, assim, conceitualmente é importante saber sobre o desvio padrão. Ele nunca pode ser negativo, jamais, né? Até porque esse termo que está aqui dentro do radicando aqui, do radical, ele é uma variância, então a soma de termos quadráticos, certo? Ele é não negativo, então a raiz dele vai ser não negativa também. Ele só pode ser zero num único caso, que é quando todos os dados são iguais. Você coletou 10 amostras, as 10 tinham o mesmo valor. Aí a variância vai ser zero, porque não variou, né? É o único caso em que o desvio padrão e a variância são iguais a zero. Terceira coisa, ele vai ser expresso na mesma unidade dos dados observados, né? Se eu estou medindo em horas, o desvio padrão é dado em horas também. E, por fim, ele pode ser usado como uma referência de variabilidade. Então, quando você tem duas populações com variabilidades diferentes, o que é que pode ser considerado normal em uma, o que é que pode ser considerado normal em outra, pode ser bem diferente, né? Então, em função do desvio padrão, se o desvio padrão é alto, então uma grande variabilidade pode ser considerada uma coisa normal. Se o desvio padrão é pequeno, essa mesma variabilidade pode ser considerada fora do normal. E é o desvio padrão que dá essa noção pra gente, beleza? Como eu sei que de cara essa ideia que eu acabei de falar, né, de comparar populações com o desvio padrão, isso pode não ser muito fácil de digerir, né? Eu vou dar um pequeno exemplo para deixar isso um pouquinho mais claro. Nesse exemplo, eu tenho jogadores de futebol, poderia ser duas cidades, podia ser duas indústrias, podia ser peças, que eu estou medindo aí alguma dimensão dessa peça, enfim, e eu tenho duas fabricantes de lâmpadas, enfim, não importa, tá? São duas populações, que a gente tem que entender esses dois jogadores como duas populações que têm médias e desvios padrões diferentes, ok? Depois, com os outros exemplos, talvez isso fique ainda um pouco mais claro. Mas aqui, nesse caso específico, o jogador A tem uma média de 0,8 gols por partida, enquanto que ele tem um desvio padrão de 0,4 gol. Já o B, ele tem 0,6 gols por partida, com um desvio padrão de 0,8 gol. O que é que isso quer dizer, gente? O A, ele faz mais gol, ele é mais artilheiro, ele, né, é raro uma partida que ele não faça gol. Quer dizer, o que ele está dizendo aqui é que ele faz mais gol, basicamente, certo? E o desvio padrão é pequeno, quer dizer que ele é mais preciso, ele é mais regular. Aí sim eu posso dizer, é raro uma partida em que ele não faça gol, porque o desvio padrão dele é pequeno e o valor médio dele está perto de 1, né? Já esse, ele faz menos gol, na média ele faz menos, mas ele é mais irregular.
E essa irregularidade é tanto para bom como para ruim. Quer dizer que talvez tenha vários jogos que ele não faz gol, mas vai ter vários jogos que ele faz até mais de um gol, certo? Então essa é a ideia, né, desses dados aqui da questão. Pergunta: o que é mais provável que aconteça no próximo jogo? Que o jogador A marque mais de 2 ou mais gols, que o jogador B não marque, ou que as duas opções são igualmente prováveis, certo? Então vamos lá, eu fiz aqui um desenhozinho, né, de um eixozinho, você vê que estão na mesma escala, né, 0, 1, 2, 3 gols, jogador A, jogador B, e eu marquei aqui 0,8 para o jogador A, que é a média dele, 0,6 para o jogador dele, B, que é a média dele, né? E marquei também aqui um sombreadozinho mostrando a zona de um desvio padrão para mais ou para menos. A gente pode considerar como uma zona de, digamos, maior probabilidade, de maior chance de ocorrência do resultado do jogador A. Provavelmente o jogador A vai ter um resultado dentro desse intervalo e o jogador B dentro desse intervalo aqui, né? Sendo que o desvio padrão dele é maior, então o intervalo dele também é maior. Por isso a gente vê que ele tem uma faixa, um espectro aqui de possibilidades maior do que a do B. Ele é menos regular, menos preciso do que o A, tá certo? Como ele quer saber se o jogador A vai marcar 2 ou mais gols, 2 ou mais está daqui para frente, ó. Daqui, eu vou marcar aqui, ó. Tá fora da zona, digamos, mais provável do jogador A. Enquanto que o 0, no caso do jogador B não marcar gols, seria marcar 0 gols. Então tá dentro, tá bem aqui, tá dentro da zona de maior chance do jogador B. Então isso já é um indicativo de que o jogador B tem mais chance de não marcar gols do que o A de marcar 2 ou mais, tá certo? Já é um primeiro indicativo. Porém, tem uma outra forma da gente chegar nesse mesmo resultado, de um jeito mais seguro, fazendo um cálculo da distância padronizada, tá? A distância padronizada seria, em relação a esse ponto de referência que eles deram, no caso do jogador A seria 2 ou mais gols, 2. No caso do jogador B, esse ponto de referência seria o 0. Então é o que eu estou chamando aqui de x. Qual é a distância para a média do jogador, dada em desvios padrões do jogador, certo? Então eu vou pegar essa distância e dividir pelo desvio padrão. X menos x bar dividido pelo desvio padrão. Isso usando a média e o desvio padrão de cada jogador, tá? Então, no caso do jogador A, a distância é de 1,2, né? Do 2 até o 0,8, eu tenho 1,2. No caso do jogador B, essa distância de 0 menos 0,6 dá menos 0,6, ok? Mas isso não está padronizado. Para padronizar, eu tenho que dividir esse 1,2 pelo desvio padrão do jogador A, vai me dar 3 desvios padrões. No caso do jogador B, eu vou dividir isso por 0,8, vai dar menos 0,75 desvios padrões, né? Esse menos significa que eu estou abaixo da média, o mais significa que eu estou acima da média, é apenas uma referência, tá? O que eu tenho que comparar é o valor absoluto da distância padronizada. Nesse caso, a distância padronizada em termos absolutos é de 3, e nesse caso é de menos de 1. Então eu estou mais perto aqui nesse caso, e por isso que é mais provável que isso aconteça. Ok? Era esse enfim, o exemplo que eu queria passar para vocês. Mas nesse exemplo, tem uma condição que acontece, que é o fato de que 1,2, essa distância, ela é maior do que 0,6. E a distância padronizada também é maior, né? Então pode dar a impressão que quando a distância aqui é maior, a distância padronizada vai ser maior também, o que não é verdade, né? Então eu queria fazer uma pequena adaptação desse exemplo para mostrar isso bem claramente para vocês, tá? Vamos fazer aqui uma adaptação onde basicamente eu tenho o mesmo exemplo, sendo que agora, ao invés de perguntar sobre o fato do jogador A marcar 2 ou mais gols, eu estou perguntando qual é o evento mais provável, se é o jogador A marcar pelo menos um gol e o B também, pelo menos um gol, ou se são igualmente prováveis. Olhando para as zonas, né, de um desvio padrão, aquele sombreadozinho que vai de menos 1 até mais um desvio padrão a partir da média, a gente percebe que ambos, né, o 1 está dentro de ambas as zonas, tanto para um quanto para outro. Como é que eu vou saber qual é o mais provável só olhando para isso? Eu não tenho mais essa referência. A distância do ponto 1 para o valor médio, no caso do jogador A, vai dar 0,2. No caso do jogador B, vai dar 0,4. Então aqui a distância é maior do que lá. Mas esse 0,2 representa quanto do desvio padrão?
E esse 0,4 representa quanto do desvio padrão? É aí que entra a distância padronizada, né? Fazendo a distância padronizada, eu vou ter 1 menos 0,8 dividido por 0,4, ou seja, meio desvio padrão. Esse 0,2 vale meio, metade do desvio padrão. A mesma coisa aqui, 0,4 vale metade do desvio padrão. Então eu tenho a mesma distância padronizada em termos absolutos, portanto, ambos as situações têm a mesma, digamos, são igualmente prováveis de acontecer, ok? Aqui o que tem que talvez ficar claro, gente, é que esse sombreado que eu coloquei, ele não representa todas as possibilidades. Não é que o cara só vai ter um resultado aqui dentro. Não, ele pode ter resultados também fora desse intervalo, mas aqui é mais provável. Então eu posso, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Coloco mais um desvio padrão para cá, mais um desvio padrão para cá, coloquei rosa mais claro aqui e verde mais claro aqui para mostrar que tem menos probabilidade de ocorrer, mas tem. Poderia ainda colocar um terceiro, um quarto, um quinto, e a cada vez vai ficando mais claro, porque tem menos probabilidade, mas tem probabilidade. Não é impossível que esse cara faça 3, 4, 5 gols, claro que não, certo? Só que é menos provável pelas estatísticas dele. Do jeito que esse aqui, ó, quando eu coloco um desvio padrão, eu já estou aqui no 2,5 praticamente. Então tem uma chance bem melhor para esse cara de fazer 2 gols do que daquele ali, tá certo? Se você fizer a distância padronizada do 2 para a média, você vai ver que no caso do jogador B ela dá maior. Então, se a pergunta fosse o jogador A marcará pelo menos 2 gols e o jogador B marcará pelo menos 2 gols, o resultado seria favorável ao jogador B nesse caso, ok? Então, é isso aqui. Eu vou encerrar esse vídeo aqui sobre a variância e o desvio padrão e em seguida a gente faz um vídeo final sobre as medidas de dispersão só para explicar um pouquinho como calcular o coeficiente de variação. Até já!